Nós estamos aqui com o Dr. Jardel Jacinto, que é o nosso diretor técnico, e nós vamos fazer um vídeo para esclarecer um pouquinho os nossos munícipes sobre os vários questionamentos que estão sendo feitos através das nossas redes sociais, aqui na nossa Secretaria da Saúde, com relação ao Covid, com relação aos testes, enfim, vários questionamentos que a gente vai passar a palavra para o Dr. Jardel, perguntando para ele inicialmente quais os tipos de testes que nós temos disponíveis hoje aqui na Secretaria da Saúde do município de Antônio Carlos. Muito bem, Solange. É bem importante esse momento de discussão, principalmente porque nas últimas semanas a gente tem visto, um número expressivo de aumento de casos, sim, inclusive de óbitos na cidade. Então é importante sim estar esclarecendo, nunca é demais excesso de essas informações, Então, assim, a pergunta com relação a quantos testes a gente tem, o município, a gente segue decreto do Estado, Nós seguimos, então, determinação do Estado. Então, os testes que o município tem são vindos do Estado. Então, a gente tem 2 testes para detecção ou para exame do Covid-19, que é o teste PCR e o teste rápido. Tá, Dr. Jardel, qual a diferença entre esses 2 tipos de teste? O teste PCR, que o nome técnico é o RT-PCR, ele avalia o vírus. Então, ele é o teste considerado padrão ouro. O que é um teste padrão ouro na parte médica, É o melhor teste, ou seja, aquele teste que tem uma maior validação. Uhum. E ele é considerado um padrão ouro porque esse teste, ele avalia se o paciente, se aquele indivíduo tem ou não o vírus. Tanto é que esse teste, como você já teve a oportunidade de presenciar, a coleta dele é feita com um swab, que é um palitinho, com um cotonetezinho, coletando a amostra da nasofaringe, então a introdução pelo nariz, e da orofaringe, então introdução do palito pela boca. E esse teste ele vai me responder a seguinte pergunta, se esse paciente está ou não contaminado com o coronavírus na presença do vírus. Então eu estou avaliando a atividade viral. Ele responde se esse paciente está na fase inicial da doença. Sim. O outro teste que nós temos disponível é o teste rápido. O teste rápido, então esse é bem interessante a gente explicar. Tem muita polêmica sobre esse teste rápido, Isso, gera muita discussão, Então às vezes as pessoas comemoram um teste positivo ou negativo sem saber muito bem a diferença. Diferente do teste PCR, que está avaliando então a doença, que está avaliando o vírus, o teste rápido ele vai avaliar a produção de anticorpo. O que é essa produção de anticorpo? Ele vai responder, esse teste responde se aquele indivíduo já foi exposto ou não à doença. Então, é diferente dele estar ou não doente. Sim. Então, se ele for exposto à doença, a gente espera que ele tenha uma resposta imunológica, que o organismo dele identifique aquele vírus, aquele agente agressor e faça uma resposta. E aí essa resposta a gente fala como um teste rápido no teste rápido. Então esse teste rápido ele não vai falar se eu estou doente ou não. Ele vai falar se eu já tive contato com essa doença. Então um teste rápido negativo não significa que eu não estou doente, significa que eu não tive contato ou não tive exposição a princípio com essa doença. Outro questionamento assim que acontece com bastante frequência. As pessoas têm alguns sintomas, elas vêm aqui na unidade de saúde e daí elas saem daqui e falam assim, mas nem fizeram o teste em mim. Só que eu sei que existe um período correto, tanto um teste quanto o outro, da aplicação desse teste, E eu queria que o senhor colocasse isso para nós. Quando que eu devo fazer o teste rápido e quando que eu devo fazer o PCR? Sim. Lembra que eu falei, eu comentei no início ali, dessa diferença dentro do teste PCR e do teste rápido. Como o teste PCR, que é aquele da coleta do material, do nariz, esse teste ele deve ser feito no início dos sintomas. Isso não significa que as pessoas têm que vir para a unidade,
né, no início dos sintomas. Significa que esse teste ele tem um período estipulado, e quem define esse período não é a Secretaria de Saúde, né, não é o Estado, é algo superior, tá acima, é algo que a própria OMS define para nós. Esse teste ele tem um tempo ideal para ser coletado. Por que um tempo ideal? Porque nesse período existe uma chance maior desse resultado vir com maior clareza, né? Sim. Se realmente é positivo, dele positivar no teste. E esse período é do terceiro dia do início dos sintomas até no máximo o 7º dia. Então, do terceiro ao sétimo dia de sintomas. E aí isso explica a dúvida às vezes que gera, né, da população em geral, ou até mesmo, né, nós, daquele paciente que chega, por exemplo, no primeiro dia, né, um paciente que procurou a unidade com um sintoma gripal, ele é afastado por estar apresentando um sintoma gripal, né, por uma suspeita do coronavírus, mas ele está no primeiro dia dos sintomas. Então não adianta esse paciente fazer o teste, e não é porque a secretaria não quer, porque essa normativa, né, a gente segue essa normativa, ele vai, provavelmente, a gente tem um serviço de agendamento, e esse teste vai ser agendado para ele fazer. Eu não posso... No período correto, né? Isso mesmo. Então, talvez por questões de agenda, às vezes final de semana, mas idealmente ele vai fazer entre o terceiro e o 7º dia. Enquanto que o outro teste, o teste rápido, como eu falei, é um teste mais tardio, ele vai ser realizado a partir do 8º dia. Né? Então, a nota técnica fala, a partir do 8º dia. Então, aquele paciente que já está há uma semana, um pouco mais, 2 semanas com sintomas, aí esse paciente não tem mais a indicação de fazer a análise do PCR. Né? Daí já faz o teste rápido. Já faz o teste rápido. Aí, diferente do... Né? Isso eu acho que é importante também. O teste rápido, ele sai o resultado na hora. Então, dentro de 20 minutinhos, a gente já pode avisar para o paciente se a resposta foi positiva ou negativa. E o PCR, né, a análise desse exame é encaminhada pelo ACEM, que é o Laboratório Central do Estado. Então, todas as amostras são direcionadas por esse laboratório. De todo o Estado, né? Justamente. E isso justifica, né, a demora na realização dos exames. Então, muitas vezes a gente tem, né, a mesma aflição que o familiar, que o paciente tem na demora desse exame, nós também. Para nós o ideal seria o quanto antes, até para a gente poder dar uma resposta afirmativa, né, deu positivo ou não. Outra dúvida, assim, é quando, por exemplo, um núcleo familiar, né, são 4 pessoas, e uma das pessoas testou positivo. Aí a pergunta que as pessoas colocam é: mas por que as demais pessoas da casa também não foram testadas? Né? E eu queria que o senhor colocasse para nós como que se aplica nessa situação. Então, essa pergunta é super interessante, muito relevante, porque a gente se enquadra também nessa questão, né? Então, assim, quando acontece algo conosco, quando acontece algo com a nossa família, a gente fica na dúvida, a gente fica na aflição, e muitas vezes até acaba apresentando, parece que alguns sintomas, só pelo fato, né, de ter algum paciente, de ter algum familiar ali muito próximo aguardando o exame, né? Mas como eu coloquei no início, o que a gente tem? A gente tem como critério, a gente segue como padrão normativa do Estado, né? Essa normativa, ela fala o quê? Ela fala que se eu tenho um paciente, né, se eu tenho um familiar, e eu convivo com ele, ou seja, eu tenho um contato intradomiciliar com esse meu parente, né, com esse meu familiar, se eu estiver assintomático, ou seja, se eu não tenho sintoma nenhum, eu não tenho indicação de fazer o teste, né? E se eu começar a apresentar algum sintoma, aí sim. Então, um exemplo, se eu convivo com mais 2 pessoas e eu estou com sintomas, eu vou fazer o teste. Essas 2 pessoas, se estiverem assintomáticas, não fazem o teste. Mas isso faz com que elas também tenham que cumprir a quarentena, né? Não libera elas para ir para a rua, né, doutor Jardel? Então, assim, o fato dela não fazer o teste, ela não faz o teste por quê? Lembra que a gente comentou ali da questão do PCR, da gente ter entre o terceiro e o 5º dia.
Se eu tenho um familiar, né, que ele não tem sintoma, como que eu vou definir qual foi o primeiro dia dos sintomas? Então eu já não tenho essa questão temporal para analisar. Né? Mas muito bem colocado. Se esse familiar, né, se essa pessoa que está com sintomas, ela convive, né, ela tem contato intradomiciliar, ela é considerada, né, com um grau alto de poder estar contaminado, né, de poder estar com a doença, e mesmo estando com a doença de forma assintomática, ela tem que cumprir também o isolamento, né, ela tem que cumprir a quarentena, pelo fato de não estar saindo e não estar levando essa doença para outra pessoa. Pelo que eu li, aí a gente acaba considerando essas pessoas pelo critério epidemiológico como também com a doença? O critério clínico epidemiológico, ele é um pouquinho diferente. É o seguinte, eu posso afirmar, o paciente que procura a emergência com sintoma gripal, ele é um quadro suspeito, né? Então a gente tem, por exemplo, dentro do município, a gente tem uma planilha onde é monitorado todos esses pacientes, e a gente tem um número muito alto, não recordo agora, né, de cabeça, mas são mais de 200 pessoas que já passaram por alguma variação e tiveram um quadro suspeito, né? Eu confirmo a doença através desses dois exames, do PCR ou do teste rápido. Mas digamos que o meu familiar fez um teste e esse teste positivou. E eu que convivo com ele, também tive os mesmos sintomas, mas eu não consegui fazer o teste. Por algum motivo eu não consegui ter acesso a esse teste. Eu não consegui fazer mesmo. Então, se eu convivi com alguém que estava positivado e eu apresentei sintomas da doença, eu sou considerado positivo por um critério clínico epidemiológico, né? Agora, se eu convivo com uma pessoa que é positiva, mas eu não tive sintoma nenhum, a princípio, eu posso sim ter adquirido, mas se eu não tive sintoma, até que se prove o contrário, não. Mas permaneça em quarentena. Tá. Outra coisa que eu também queria ver com o senhor é o seguinte, porque a gente sabe, né, que para quem trabalha, até para os próprios empresários enfim, 14 dias afastado acaba, né, desfalcando muito o comércio, fábrica, enfim. E eu queria que o senhor explicasse para nós, então, por que esse atestado de 14 dias, qual a necessidade que o senhor colocasse, como a gente até conversou, a família também ficaria nessa quarentena de 14 dias. Eu queria que o senhor colocasse alguma coisa para nós com relação a esse assunto, que isso é bem polêmico, principalmente, né, para as pessoas da iniciativa privada que precisam trabalhar e que acabam, né, por uma questão de saúde pública, né, acabam ficando em quarentena. Eu posso responder a tua pergunta começando pelo final da pergunta ali, né? Por questões de saúde pública, é bem essa definição mesmo, né? Com o objetivo de reduzir a propagação da doença, né? Para não ter os surtos maiores da doença, é orientado que as pessoas que convivam com essa pessoa, né, que está em suspeita ou que confirmou o teste, elas fiquem junto com esse paciente em isolamento domiciliar. E esse isolamento, né, vai dar o atestado para quem está com sintomas e para os familiares por 14 dias. Só que vejamos bem, não são 14 dias para todo mundo, né? São 14 dias contados a partir do primeiro dia do início dos sintomas. Então, muitas vezes, isso também, né, os pacientes até comentam conosco. Mas por que a pessoa A recebeu 5 dias e eu recebi 12 dias? Sim, faz o comparativo, isso, né? Então, a partir do início dos sintomas, são contados 14 dias. Então, é claro que se o paciente procurou atendimento, né, no 6º dia da doença, ele vai receber atestado proporcional a completar 14 dias. O paciente que chegou no primeiro dia ou no 2º dia da doença, ele vai receber o atestado também de 12 ou 13 dias para completar os 14 dias. Por que dos 14 dias, né? Pode ser que isso mude, né? É muito recente, no dia 27 teve uma publicação do CDC, que é
que é um órgão americano, mas para o Brasil está valendo essa questão dos 14 dias ainda. Durante esse período, durante 14 dias, é considerado um alto poder de transmissibilidade. Então, durante esse período, a pessoa que está com o sintoma e as pessoas que estão morando com ela podem estar transmitindo a doença. Então, após o 14º dia, a gente verifica que há uma queda, né, na replicação viral, há uma queda desse vírus no organismo, e mesmo aquela pessoa que teve a doença, teoricamente, ela não vai transmitir mais essa doença, mesmo saindo na rua. É claro que isso não vai garantir, eu tive a doença, agora eu posso sair na rua e fazer várias coisas. Ela vai continuar tendo os mesmos cuidados que a população geral, né? Usando máscara, o distanciamento, o cuidado com a lavagem das mãos. Então, o 14 dias vem dessa questão, né? Que durante esse período existe sim a possibilidade dessa pessoa transmitir a doença. E é claro que as pessoas que convivem com ela, por estarem muito próximas, também podem estar contaminadas e transmitindo. Então, para garantir, né, a redução, para garantir que essa doença se propague menos ou com menor intensidade, é adotada essa conduta. Sim. Dr. Jardel, gostaria de fazer mais alguma colocação? Acho que como final, sempre deixar aberto o espaço da Secretaria, deixar aberto o telefone que a Secretaria Municipal disponibiliza, depois eu passo, né, para troca de informações. A gente sabe que a gente começou com essa pandemia em março, então são longos meses que todos nós estamos passando, vivendo. Isso gera uma aflição, isso gera um desespero, isso gera uma instabilidade emocional para todo mundo. Mas principalmente nessa fase, né, eu acho que a população tem acompanhado nos telejornais, né, nos próprios meios de comunicação, aumentou muito o número de casos e assim, mais Santa Catarina, né? Justamente. E mais importante do que o aumento desse número de casos, a gente acompanha aí o aumento das vagas, né, da ocupação das vagas em enfermarias e UTIs. E é isso o maior receio nosso, né, de quem está atendendo, quem está na linha de frente, de não poder, às vezes, estar dando um atendimento ou estar prestando um atendimento para aquela pessoa que possa evoluir com uma fase mais grave, com uma doença mais grave, e não conseguir o recurso, né, não conseguir uma UTI ou um leito para essa pessoa. Então é super importante que principalmente nessa fase, né, nesse período, as pessoas ainda tenham muito mais cuidado, muito mais atenção, que redobrem os cuidados e se possível, fiquem em casa, se possível, façam todas as orientações que diariamente a Secretaria informa e que todos os meios de comunicação informam. Gente, eu queria colocar para vocês, disponibilizar o telefone da Vigilância Epidemiológica, Juliette, 984 17 0185. Esse telefone está à disposição das 7 da manhã às 21 horas, sábado, domingo, e qualquer dúvida que vocês tenham, nos procurem através desse número telefônico. Evitem, a princípio, vir ao posto de saúde só em caso realmente de extrema necessidade. Tentem conversar primeiro com a enfermeira Juliette, e se ela achar que não tem necessidade, fiquem em casa. E vamos rezar para que essa pandemia acabe rápido, porque está todo mundo já vivendo uma situação de estresse, né, e ansiedade. Mas enfim, boa noite a todos e muito obrigada.